gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que há muito tempo eu tô querendo gravar, que eu sei que vocês vão adorar, que é um vídeo sobre como a vodka mudou a história da Rússia. Desde a vodka ter sido responsável pela queda dos czares, pela Revolução Russa, pela criação da KGB, pela queda da União Soviética. Assim, vocês vão ver ao longo desse vídeo como que a história da Rússia e a história da vodka estão intrinsecamente ligadas, como que a gente começou a beber as maiores marcas de vodka conhecidas no mundo, como que elas nasceram, como que elas surgiram, como que hoje a Rússia não é mais tão dependente da vodka, mas como ela já foi no passado. Então assim, eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo. Essa semana no canal já saiu um resumo sobre a Revolução Russa e sobre o stalinismo, que eu vou deixar aqui nos links da descrição pra quem ainda não assistiu, que realmente vai ajudar muito também a vocês entenderem esse resumo. Então eu recomendo que vocês vejam outro vídeo antes desse, mas eu tenho certeza que de qualquer forma, apaixonados por vodka ou abstêmios como eu vão gostar muito desse vídeo. E só dois avisos antes de começar. O primeiro aviso é que, em parte, esse vídeo está sendo baseado em uma palestra que eu tive na minha faculdade com um historiador chamado Henrique Carneiro, que é um historiador muito respeitado na área da história da alimentação, da história das drogas, então dando os devidos créditos, porque parte desse vídeo foi feito com base na palestra que eu vi dele, uma pessoa muito incrível, com um conhecimento muito profundo. E também o segundo aviso é que, de forma alguma, eu estou incentivando o consumo de qualquer bebida alcoólica. Eu mesma não bebo, então já pedindo desculpas antecipadamente por qualquer coisa errada que eu possa falar, especialmente no que diz respeito à composição da vodka, aos efeitos que ela causa, porque eu tenho zero conhecimento. E assim, porque eu acho que à medida que vocês forem vendo como que a vodka derrubou a Rússia e foi causa da morte de milhares, ou melhor, milhões de pessoas, eu acho que realmente vai ter que ser um comercial anti-bebida. Proerd me contrata, porque realmente quando vocês virem a influência da vodka na Rússia, vocês vão perceber o tanto que, né, álcool não faz bem pra sua vida, pro seu corpo. Então, diga não às drogas, diga não ao álcool, diga não à vodka. Mas hoje a gente vai entender como que ela nasceu. Então assim, já começando de uma vez, sem muita enrolação, a gente vai começar o nosso resumo mais ou menos no final do século XV, porque a Rússia se tornou um estado unificado, se tornou um estado nacional, mais ou menos aí em 1470, no reinado do Alexandre II, se não me engano. E uma coisa que é muito importante da gente entender desde esse momento, é que a vodka sempre foi o principal produto da economia russa. Da mesma forma que aqui no Brasil o café foi muito importante, a vodka foi mais ainda importante na Rússia. Pra vocês terem uma noção, mais ou menos nessa época, a vodka representava 53% do arrecadamento do estado. Ou seja, era um país que se mantinha só por causa da venda e do consumo de vodka. E eram pessoas que desde muito cedo, desde séculos antes, já eram muito acostumadas a beber. E isso, assim, é aquele típico estereótipo de russo beberrão que eu tô falando. As pessoas, elas bebiam vodka diariamente, davam vodka pra mulheres em trabalho de parto, davam vodka pra crianças que faziam bagunça demais. As pessoas, elas bebiam muito. E assim, parte por ser uma coisa cultural e parte porque as pessoas realmente não tinham noção do tanto que é ruim, né, pro organismo, pra sua vida, etc e tal. Então, essa é uma noção que a gente já precisa ter desde o início. A Rússia sempre foi muito dependente da vodka economicamente. A Rússia ganhava mais com vodka do que com trem, ferrovia, indústria, e isso vai se manter por muitos e muitos séculos. Mas uma coisa muito importante que vai acontecer é que em 1478 a Rússia vai roubar o monopólio da igreja e vai tomar pra si, para o Estado russo, o monopólio da venda de vodka. Inclusive, a Igreja Ortodoxa Russa, ela era super a favor do consumo de vodka, ela só parou de ser a favor da vodka quando ela parou de ganhar dinheiro com isso. Então assim, até 1478, a igreja russa, que tinha o monopólio da venda de vodka no país, a igreja ganhava muito com isso, e foi tomado. O Estado tomou todo o patrimônio de venda, de consumo de vodka no país, tanto que assim, todas as tavernas eram de propriedade do czar, todas as produções, elas deviam impostos pro czar. Inclusive, os czares da Rússia usavam muito essas tavernas como forma de espionagem da população. As pessoas iam lá beber e geralmente os barman, não sei se podemos chamá-lo assim, os donos dos estabelecimentos estavam sempre de olho nas pessoas, eram informantes do Estado. Então assim, diferente de outros países da Europa, onde beber com os amigos, esse happy hour, que a gente chama de happy hour, era uma coisa comum no proletariado, nas classes mais baixas, entre as pessoas comuns, na Rússia não, você bebia mais em casa, porque as tabernas, esses estabelecimentos, eram todos controlados pelo governo. Só que acontece, da mesma forma que eu falei, a Rússia, ela sempre foi famosa por beber muito, e isso sempre atrapalhou muito a história da Rússia. Desde séculos antes, a Rússia já chegou a perder guerra com os mongóis, porque eles beberam durante dias, esqueceram que estavam em guerra e abriram os portões da cidade de Moscou e os inimigos entraram. Eles perderam muitas batalhas na guerra contra o Japão que a Rússia teve em 1905. Várias batalhas foram perdidas por causa do excesso alcoólico do exército, e isso estava muito evidente na época da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês se lembram, ela aconteceu em 1914, na época do governo do czar Nicolau II.
II, que foi justamente o que foi retirado do poder com a Revolução Russa. Então o que aconteceu? Já era conhecido por todo mundo que a Rússia bebia demais, que o exército deles falhava muito por causa de bebida, porque todo mundo lutava bêbado nas guerras, é real. Tanto que o próprio Kaiser da Alemanha, pouco antes da guerra começar, tinha falado publicamente que, abre aspas, o exército mais sóbrio ia ganhar a guerra. Então já era óbvio, já era conhecido pra todo mundo que a Rússia era um país gigantesco, cheio de soldados, com uma máquina militar gigante, mas ela estava muito comprometida pelo excesso alcoólico. Então, por causa disso, por causa da Primeira Guerra Mundial que estava começando, o czar Nicolau fez a primeira lei seca da história da humanidade. A primeira lei que proibia o consumo de bebidas alcoólicas e especificamente nesse caso o consumo não só dos álcoois em geral, mas especificamente de destilados. Foi a lei que o czar Nicolau fez em 1914. Foi a primeira lei seca da história da humanidade. E ele fez isso por uma série de fatores, né? Principalmente para tentar diminuir, obviamente, o consumo de bebida na Rússia, e também tem muita gente que supõe que seja porque o czar Nicolau, ele tinha um tio que era altamente militante contra as bebidas alcoólicas, sabe? Ele protestava muito para que as pessoas parassem de beber e ele tinha falecido recentemente. Então muita gente ainda acha que o czar fez essa lei por uma homenagem ao tio dele, que era uma pessoa muito querida. Mas, de qualquer forma, em 1914 foram proibidas as bebidas alcoólicas, foi proibida a vodka na Rússia. E isso causou uma crise que vocês não têm a mínima ideia. Primeiramente, quais são os problemas dessa proibição? Primeiro, como eu já falei, a vodka era responsável por mais ou menos metade do arrecadamento do Estado russo. Então, primeiro, você já fica sem dinheiro. O orçamento do Estado caiu pela metade. E isso foi muito ruim, inclusive, pra guerra, né? Porque os soldados ficaram sem mantimentos, ficaram sem munição, faltavam botas, faltavam coisas básicas pro exército. E também causou uma hiperinflação gravíssima na economia russa. Por quê? Como foi proibida a vodka, o rendimento do governo caiu pela metade. E aí, a Rússia teve a brilhante ideia de imprimir mais dinheiro e acabou causando inflação. Então essa inflação gerou uma crise econômica muito grande na Rússia. Além disso, outro problema grande foi o descontentamento popular, né? O pessoal não gostou nada dessa produção. Começou a ser feita também uma produção ilegal, uma produção clandestina de vodka e destilados grandiosa. E essas bebidas ilegais que eram produzidas, elas não eram feitas corretamente e elas matavam muita gente de envenenamento. Então assim, milhares de pessoas começaram a morrer de envenenamento. A produção ilegal começou a crescer muito, principalmente de uma bebida chamada samogon, que é tipo um derivado de vodka, tipo uma vodka altamente venenosa, altamente alcoólica. E o pior de tudo foi, antes da vodka ser proibida na Rússia, ela tinha deixado de ser um monopólio do Estado e acabou sendo produzida pelos nobres. Então, na época que a vodka foi proibida na Rússia, a vodka era feita pela aristocracia, ela era um privilégio da nobreza. Os nobres e os aristocratas que ganhavam muito dinheiro com a vodka. Só que o rei proibiu a vodka. Então, pra não ficar com a imagem tão ruim na aristocracia russa, que ajudava a sustentar o governo chegou ao seguinte acordo: nós vamos proibir a vodka, mas o governo da Rússia vai comprar dos nobres, dos aristocratas, o estoque de vodka que eles têm, né, pra eles não saírem muito no prejuízo. Então, o governo gastou muito dinheiro nessa vodka pra fazer esse acordo com a nobreza. Só que essa vodka que o governo acabou de comprar não podia ser consumida na Rússia, né, tava tendo a lei seca. Mas essa vodka podia ser exportada pra outros países. Então aconteceu que o governo começou a exportar essa vodka que eles tinham comprado dos nobres. E era muita vodka. E a Rússia não tinha ferroviárias, não tinha linhas férreas tão desenvolvidas assim. Então aconteceu que toda a infraestrutura de transportes da Rússia ficou paralisada por meses, por causa que todos os trens que tinham estavam transportando vodka para outros lugares. E isso foi ruim por quê? Porque esses trens, se não estivessem levando vodka para outros países, estariam levando grãos, estariam levando comida e mantimentos para a população, principalmente do norte da Rússia, principalmente a galera que vivia na Sibéria, que estava passando por invernos de menos 40 graus e tava passando fome. Então vocês se lembram que no resumo de Revolução Russa eu falei que um dos principais motivos pro pessoal começar a se revoltar na Rússia foi a galera tava passando muita fome, falta de mantimentos e uma crise econômica gravíssima. Então, a vodka ela teve um papel direto na criação da crise econômica, na criação da fome que a população tava passando, e ela foi também um dos motivos pelo qual a população tava descontente com o governo e decidiu se manifestar. Então a galera começou a fazer muitas marchas, começaram a fazer muitos protestos, começaram a fazer muitas passeatas pedindo pro governo voltar a aprovar a vodka, pedindo comida, pedindo paz, pedindo tudo que eles precisavam, que o governo não estava conseguindo dar. Inclusive, vários historiadores dizem que naquela época, o que era mais cobiçado, que o imperador tinha, que o czar da Rússia tinha, nem eram as pinturas famosas, nem era o dinheiro dele, mas sim as adegas reais, porque a grande parte da nobreza e o imperador ainda mantinham um estoque de bebidas alcoólicas no Palácio Real, nas casas da nobreza. Então, assim, uma coisa que aconteceu foi que quando estourou a Revolução Russa, quando teve a Revolução de 1917,
que os bolcheviques e os mencheviques invadiram o Palácio de Inverno do czar da Rússia, uma coisa que eles fizeram foi saquear todas aquelas adegas e pegaram todas aquelas garrafas de vodka e quebraram no lago que tinha logo na frente do Palácio de Inverno da Rússia. Só que a curiosidade histórica é, quando eles fizeram isso, quando eles invadiram o Palácio de Inverno, estava obviamente no inverno, e o lago onde eles jogaram todas essas bebidas estava congelado. Então acabou que todas as garrafas que eles jogaram no lago se quebraram e formou um piscinão de vodka, vidro quebrado, aquela coisa linda que você coloca o pedaço e corta ainda carde, aquela coisa maravilhosa. Foi o movimento que iniciou a Revolução Russa. Além disso, uma coisa super importante que também aconteceu enquanto os bolcheviques entravam no poder na Rússia, enquanto a Revolução Russa acontecia, foi a população, da mesma forma que eles tinham invadido o Palácio de Inverno, roubado a adega do czar russo, quebrado tudo, destruído tudo, as pessoas começaram a invadir também as casas dos nobres, a roubar as bebidas dos nobres, a assaltar os estoques de vodka que ainda existiam na Rússia. E por causa disso, o governo russo criou a primeira polícia de coerção social da Rússia e uma das primeiras do mundo, que era uma polícia chamada CK, Comissão Extraordinária Pan-Russa para o Combate da Contra-Revolução e da Sabotagem. Eu imagino que em russo isso seja uma palavra só, por isso que a sigla é só CK. E essa polícia, né, essa polícia chamada CK, que foi criada justamente para acabar com esses saques de bebidas alcoólicas, de vodka, as pessoas que produziam vodka ilegalmente também. Primeiro ela se chamou CK, a polícia, depois ela foi chamada de NKVB e de hoje ela é chamada de KGB. Então essa foi a origem histórica da KGB, a grande polícia secreta russa, os espiões russos. Obviamente hoje eles não trabalham mais impedindo a produção e o roubo de vodka, mas na época eles foram criados justamente para impedir a produção ilegal de vodka que acontecia e acabar com todas as manifestações e com todas as tentativas de roubo das adegas reais e das vodkas que a nobreza ainda tinha. Então assim, chocante também. Mas enquanto isso tudo estava acontecendo, o que ocorreu? A Revolução Russa, né? Os bolcheviques, Lenin, todos eles chegaram ao poder. E o que acontece foi que, da mesma forma que o czar fez a lei seca, os bolcheviques mantiveram a lei seca na Rússia depois que eles entraram no poder. Tanto que o Trotsky, né, que foi uma figura muito importante para a Revolução Russa, ele mesmo já tinha feito vários discursos falando que a religião e a vodka eram os alienadores da sociedade. Então assim, nas teorias dele, né, porque o Trotsky, pra quem não sabe, ele também foi um intelectual da época, né, nas teorias intelectuais que ele criou, né, nos livros, nos discursos que ele fez, ele falava que uma forma de fazer com que o pessoal da Rússia bebesse menos era fazer vários cinemas. Ele acreditava que os cinemas, a indústria midiática, a indústria cinematográfica faria com que as pessoas suprissem esse desejo de prazer que elas tinham por substâncias psicoativas e faria com que elas parassem de beber. Só que acabou que obviamente não deu certo essa estratégia dos cinemas e a situação da Rússia acabou ficando insustentável. Tanto que em 1921 a Rússia voltou a permitir cerveja e vinho, em 1924 voltaram a permitir algumas bebidas destiladas e em 1925 voltou a ser produzida, né, voltaram a permitir a produção e o consumo da vodka 40 graus, que se eu não me engano deve ser uma vodka mais forte, né, com um teor alcoólico um pouco maior. Então, por pressão popular, por realmente não estar conseguindo ser mantida a lei seca, o governo voltou a permitir a vodka. Até porque a essa altura do campeonato muita gente estava morrendo, a produção ilegal ela estava crescendo aos montes. Sendo que na época que a KGB, né, que a CK, aquela polícia, foi criada, mais ou menos 1 milhão de pessoas ao ano eram presas ou então mesmo intimadas ou qualquer coisa do tipo por causa de produção ilegal de vodka. Então assim, eles perceberam que não dava pra prender toda a população da Rússia e acabaram permitindo de novo. Inclusive, nessa época, né, na década de 20, vai ser criada a NEP, a nova política econômica que o Lenin fez para tentar reerguer a economia da Rússia. E eu não sei se vocês se lembram, mas um grande problema que a NEP teve na época para ser implantada foi a situação dos kulaks, né? Os kulaks, que eram esses agricultores que acabavam ficando ricos e eles não davam a produção deles pro Estado porque eles não queriam perder dinheiro, não queriam que os grãos deles, que a produção deles fosse vendida por um preço que era menor do que o preço que a produção deles valia. Só que na verdade uma coisa que pouca gente sabe é que kulak em russo significa literalmente produtor ilegal de vodka, porque naquela época ser agricultor era basicamente você produzir vodka ilegal e pra você enriquecer sendo agricultor você tinha que produzir vodka, até porque os agricultores eles já estavam acostumados a não só produzir, mas a receber uma parte do pagamento deles em forma de vodka, porque pensa bem, você produzir um tanto de grãos, esses grãos eles têm um prazo de validade, né, eles vão estragar. Agora a vodka não, você pode guardar ela por décadas e décadas e ela não vai perder o valor, muito pelo contrário, ela vai acabar se tornando ainda mais valiosa. Eu não sei se o envelhecimento dela é semelhante ao do vinho, mas de qualquer forma, a vodka é um produto que não tem prazo de validade. Então um grande problema que o Lenin teve na época da nova política econômica foi justamente a situação
participação dos kulaks. Só que uma outra curiosidade também é que, apesar desse tanto de casos de kulaks que acabaram sendo presos pelo Estado, todos esses que a gente tem notícia hoje, na verdade não são simplesmente os caras que produziam vodka ilegal, mas os caras que produziam vodka ilegal e não subornavam a polícia o suficiente para permanecerem anônimos. Porque naquela época, a polícia russa, ela acabava sendo cúmplice dessas produções ilegais de vodka. Então, um problema muito grande que o governo bolchevique e depois o governo stalinista passou foi isso. Porque tanto que na Rússia até hoje existem vários ditados populares que eu não vou saber pronunciar em russo, mas que significam uma vodka por um favor. Porque a vodka acabou se tornando uma moeda de troca para muita gente e ela era, obviamente, uma moeda de suborno. Então esse caso de 1 milhão de pessoas presas por ano eram só as pessoas que não subornavam a polícia e acabavam sendo pegas. Então o buraco era muito mais embaixo. E essa perseguição que os kulaks vão sofrer, ela vai ser tão violenta que em 1930 o Stalin vai fazer um discurso falando que era necessário dar uma pausa na repressão dos kulaks porque alguns dos nossos camaradas se tornaram tontos com o sucesso e por um momento perderam a clareza da mente e a sobriedade da visão. Então, basicamente o que ele quis dizer foi: tem que parar de perseguir os kulaks, porque quem tá perseguindo os kulaks na verdade tá ajudando eles, então não tem sentido nenhum essa perseguição louca que tava acontecendo. Então, né, por todos esses motivos, em 1924 voltou a ser permitida a produção de vodka, o consumo de vodka, só que, da mesma forma lá que no século XV, a vodka se tornou novamente um monopólio do Estado russo. Não da nobreza, não de mais ninguém. A Rússia, o Estado russo que tinha que produzir um monopólio. Inclusive, nessa época, quando a vodka se tornou um monopólio da Rússia, muitos produtores autônomos de vodka começaram a ter que fugir da Rússia, né? Porque o Estado estava tomando a produção deles. Muitos, obviamente, já fugiram desde a Revolução Russa, né? Desde a Lei Seca, mas agora muitos outros produtores de vodka acabaram fugindo. E um desses caras que acabou fugindo foi um homem chamado Viktor Smirnov, que era um cara que tinha uma produção de vodka bem grande, mas acabou que por causa da estatização da vodka ele fugiu pra França. E, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram esse nome em algum lugar, mas lá na França ele continuou produzindo vodka, só que ninguém conseguia pronunciar o nome dele. Provavelmente o francês não tem essa pronúncia de V, então ele acabou mudando o nome da vodka dele pra pronúncia francesa, que é Smirnov. Tanto que a vodka Smirnov, ela tem uma história muito longa. Ela é uma das poucas vodkas, depois vocês observem, o rótulo da bebida tem os 3 brasões, as 3 águias russas, porque foi uma bebida muito antiga, né, com muita história, já foi a bebida oficial da família polonesa, enfim, é uma bebida com muita história. E nessa época aí da Revolução Russa, o Viktor Smirnov acabou se mudando pra França e acabou vendendo a vodka dele não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, e hoje a vodka Smirnov é a vodka mais conhecida no mundo, a vodka mais consumida no mundo. Mas enfim, voltando, o Stalin retomou a produção de vodka na Rússia e dessa vez a vodka já era novamente um monopólio do governo. E o Stalin, ele meio que manipulou o consumo de vodka na Rússia, porque antes era totalmente desincentivado, né, porque era proibido e tudo mais. Agora o Stalin vai começar a usar a vodka para fins políticos, tanto que é conhecido que na época do stalinismo, né, todas as pessoas que tinham reuniões com ele, todos os outros políticos que tinham reuniões com ele, tinham que ficar bêbados nas reuniões, por Stalin saber as verdadeiras intenções deles. A gente sabe também que o Stalin incentivava o consumo de vodka pelas camadas mais altas da aristocracia e principalmente pelos intelectuais da época, né, usando a vodka, usando a dependência da bebida como uma forma de calar possíveis críticos ao Estado. Muitos historiadores defendem isso também, de que o Stalin usou a vodka para silenciar muita gente que ia contra o regime dele na Rússia. E assim, com todas essas medidas, com a estatização da vodka, o consumo, e também obviamente com a lei seca, né, o consumo de vodka diminuiu um bocado até a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, não sei se você se lembra, ela aconteceu entre 1939 e 1945. E a Rússia, obviamente, foi um dos primeiros países a entrar na Segunda Guerra. E aconteceu que a Segunda Guerra, ela foi um marco do retorno desse consumo exagerado de bebida pelos russos. Porque na época da guerra, uma das rações, né, um dos alimentos que os soldados russos recebiam para lutar era vodka. No início da guerra, os russos, eles podiam trocar a dose diária de vodka que eles recebiam por chocolate, só que acabou que, depois de um tempo, tomar vodka, beber vodka diariamente se tornou um hábito tão comum da mesma época que era décadas antes, que se você não aceitasse a vodka que te ofereciam, podia ser considerado insubordinação. Então, ficar bêbado no trabalho, beber todos os dias, voltou a ser um costume russo e acabou que afetou também o desempenho da Rússia na Segunda Guerra Mundial, apesar de não ter sido tão significativo quanto na guerra contra o Japão, quanto na Primeira Guerra e tudo mais. E o consumo de vodka foi aumentando progressivamente na Rússia, de forma que na década de 1960 a situação já estava inviável, porque em média 55 mil pessoas por ano morriam de envenenamento ou com vodka clandestina
clandestina ou morriam de alcoolismo. Então assim, o alcoolismo na Rússia era um problemaço. Tanto que uma das primeiras medidas, depois da morte do Stalin, né, do novo presidente da União Soviética, foi tentar fazer uma nova política anti-bebidas. Mais uma vez, a Rússia tentando proibir o consumo de bebidas alcoólicas. Só que o problema foi que o Gorbachev, né, que foi o presidente da União Soviética que tentou fazer essa nova campanha anti-bebida, ele mesmo já era sabido que ele bebia demais e ele fez essa campanha muito mais focado em acabar com a produção de vodka na Rússia do que resolver o problema de saúde pública que era a vodka na Rússia. Então ele focou muito mais em fechar produtores de vodka, acabar com a vodka clandestina, acabar com as produções dos agricultores que faziam vodka, do que em fazer as pessoas diminuírem a bebida para elas ficarem melhor. Só que acabou que essa campanha do Gorbachev não deu nada certo, porque ela era muito autoritária, o pessoal não gostou, acabou que essa campanha dele virou piada, o pessoal brindava ao Gorbachev e a campanha anti-bebidas quando eles bebiam, né, quando eles estavam ingerindo vodka ou qualquer outra coisa, e causou uma grande crise econômica, porque muitas destilarias quebraram, muitas fazendas foram fechadas pelo governo, então teve uma grande crise econômica somado à crise do petróleo que aconteceu em 1970. Então aconteceu que a Rússia, ela já estava com a economia meio mais ou menos, e em 1970 o preço do petróleo russo caiu bastante. Então teve uma crise econômica muito grande, outra hiperinflação, né, porque o governo russo mais uma vez decidiu imprimir mais dinheiro para tentar melhorar a economia, e essa crise econômica causada em parte pela vodka, em parte pela queda do preço do petróleo, ela foi uma das grandes influências, um dos grandes fatores mesmo que gerou o fim da União Soviética em 1992, né? Para quem não se lembra, eu já fiz um resumo sobre a Guerra Fria. A União Soviética acabou justamente porque o Estado faliu, o Estado quebrou. Então essa queda econômica se deu justamente por causa da nova campanha anti-vodka, por causa da queda do preço do petróleo e vários outros fatores, porque a economia da Rússia já não estava tão boa assim antes disso. Inclusive, o próprio anúncio televisivo que foi feito na Rússia, anunciando que teve um golpe de Estado e que o Gorbachev foi tirado do poder, foi feito pelo vice-presidente na Rússia bêbado. Isso virou, assim, um motivo de piada mundial, porque deu pra perceber que ele tava bêbado porque as mãos dele tremiam o tempo todo quando ele foi na televisão russa anunciar que a União Soviética tinha acabado. Realmente o problema do alcoolismo na Rússia estava bem grave naquela época. Mas, para prosseguir, né, para ir terminando esse resumo, o monopólio do Estado russo sobre a produção de vodka, ele não acabou quando a União Soviética terminou. Ele sobreviveu ao fim da União Soviética, e o primeiro presidente da Rússia depois que a União Soviética acabou, o Yeltsin, ele também era uma pessoa super beberrona, inclusive teve um escândalo internacional em 1995, quando ele foi visitar o presidente Bill Clinton em Washington. Muita gente viu ele bêbado de cueca na rua pedindo pizza. Então assim, deu muita treta nessa época, porque muita gente viu isso acontecendo. O próprio presidente dos Estados Unidos teve que puxar a orelha dele em público mesmo. E a fama dos russos, né, de beberrões, como vocês sabem, a fama deles de beber demais e beber vodka demais, ela prossegue até os dias de hoje. Então assim, atualmente, né, como vocês sabem, a Rússia ainda produz muita vodka, né, ainda tem a maior produção de vodka no mundo, mas as pessoas não consumem mais tanta vodka assim. O vinho se popularizou muito recentemente, então assim, as pessoas, elas realmente perceberam que a vodka não faz bem. O governo principalmente percebeu que ele não vai diminuir o alcoolismo das pessoas com todas essas leis autoritárias. Então assim, naturalmente, a produção de vodka, ela virou mais para exportação do que para o consumo interno dos russos. Atualmente, o arrecadamento do Estado pela vodka não passa de 5% ao ano, né, comparando com no início do século XVIII, que era mais de 50%. E hoje a vodka na Rússia, ela é um produto muito famoso, mas ela não é um produto que gera tanta crise assim, apesar de até hoje eles terem essa fama. Então, até o dia que eu visitar a Rússia, eu vou ficar só com essa informação de que hoje eles não bebem tanta vodka assim, mas quem sabe, né, quem conhecer um pouco mais a cultura russa vai saber falar melhor do que eu como que tá a situação do alcoolismo na Rússia atualmente. Então, o resumo desse resumo inteiro é que a vodka sempre foi um produto muito importante para a economia russa. Ela sempre foi um dos produtos assim, que constrói mesmo a cultura da Rússia, a fama que a Rússia tem até hoje, e ela foi responsável pela queda da Rússia, pela criação de várias coisas na Rússia, pelo erguimento da economia russa, várias idas e vindas da história da vodka na Revolução Russa, na história da Rússia em geral, até os dias atuais. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que não tenha ficado confuso, eu espero que vocês tenham aprendido uma ou duas coisas. E a última curiosidade que eu vou deixar hoje nesse vídeo, que é uma curiosidade que não tem a ver com a história da Rússia, aliás, tem a ver com a história da Rússia, mas tem a ver também com o Brasil, que é de onde veio a marca de vodka
vodka mais consumida aqui no Brasil, que é a vodka Orloff. Eu contei sobre a história da Smirnoff, né, que é a vodka mais famosa do mundo, mas aqui no Brasil a gente tem uma vodka brasileira, que é a vodka Orloff. Eu, inclusive, pelo nome, achava que era uma vodka gringa também, da mesma forma que a Smirnoff. Mas a Orloff, ela é produzida no Brasil e ela tem esse nome que tem uma origem histórica também. E qual que é a origem, né, do nome da Orloff? A origem é que no século XVIII, um francês roubou de uma estátua hindu que estava lá na Índia um diamante, que era um diamante muito límpido, um diamante transparente, um diamante maravilhoso, que se chamava justamente Orloff. E esse diamante, ele criou uma fama muito grande. Ele era tido como a joia mais preciosa do mundo, ele era tido como o diamante mais transparente do mundo, e acabou que durante muitos séculos ele foi muito cobiçado, muitos aristocratas, muitos nobres, muitas pessoas poderosas já foram donas desse diamante, até que no século XVIII ou XIX, se eu não me engano, ele foi dado de presente para a Imperatriz Catarina II da Rússia, e a Imperatriz se apaixonou por esse diamante e colocou ele no cetro real, do lado das águias, que são da família real russa. Então esse diamante Orloff, né, ele tem toda essa fama, e quando a Orloff, a empresa, criou a vodka brasileira aqui, eles queriam criar uma fama de ser uma vodka muito limpa, muito transparente, muito bem destilada. Então, por causa disso, a vodka se chama Orloff. Mas não é porque ela seja russa, é só porque ela remete, né, a essa origem histórica da Rússia. Então, assim, última curiosidade, só pra fechar o vídeo, e eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. A história das bebidas, a história principalmente das bebidas alcoólicas, das drogas, ela é muito interessante e ela dá pra gente entender muito bem, né, o contexto histórico, vendo o que as pessoas bebiam, o que as pessoas comiam. Então, assim, eu espero que você tenha aprendido uma ou duas coisinhas interessantes nesse vídeo. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais as origens da vodka, um pouco mais sobre a história da Rússia. Caso você ainda não tenha visto o meu resumo de Revolução Russa, eu vou deixá-lo aqui na tela e aqui na descrição. E muito obrigada pela paciência se você viu o vídeo até aqui. Se você gostou, dê um me piate, porque dá muito trabalho pra pesquisar, muito trabalho pra gravar. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Se inscreva no canal pra ver mais vídeos, mais resumos de história. E um beijo, até o próximo vídeo.